Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 17 ao capítulo 19. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar as leis a respeito dos animais sacrificados. E disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos e a todos os israelitas, isto é, o Senhor ordenou: todo israelita que sacrificar boi, cordeiro, cabra no acampamento ou fora dele e não o levar à entrada da tenda da revelação para oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo, será responsabilizado pelo sangue que derramou sangue. Por isso será eliminado do seu povo. Assim será para que os israelitas levem o sacrifício que oferecem no campo, isto é, para que leve ao Senhor a entrada da tenda da revelação ao sacerdote e o ofereça como oferta pacífica ao Senhor. E o sacerdote aspergirá sangue sobre o altar do Senhor, a entrada da tenda da revelação, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Tudo e eles nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios a ídolos em forma de bode com os quais se prostituem. E isto será por estatuto perpétuo para eles através das suas gerações. Assim lhes dirá: todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós e que ofereceu holocausto e sacrifício e não levar a entrada da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do seu povo. Então, aqui nós temos Deus falando sobre a primazia da obediência, isso mesmo. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus da nossa forma, e Deus não abre mão da forma dele. Por isso, a obediência é tão importante para Deus. Muitas vezes, né, olhamos para o livro de Levítico e já ouvi algumas pessoas falando que o livro de Levítico às vezes se torna enfadonho, né, de difícil entendimento, mas o livro de Levítico também é algo extraordinário quando nos mostra essas regras, dizendo que Deus tem um padrão, Deus tem uma forma e Ele espera que sejamos obedientes a forma dele. Quer servir a Deus, quer honrar a Deus, ele tem a forma, não é como eu acho que deve ser, é como ele quer. E Levítico nos ensina isso através dessas regras, não é? E aqui está falando sobre oferecimento de sacrifício, tinha a forma e onde deveria ser oferecido, não é? Então, Deus faz questão de tornar claro isso ao povo, de que eles não deveriam oferecer sacrifício de qualquer modo para ninguém, né? Uma vez que eles já tinham tido uma experiência terrível do bezerro de ouro. Aqui Deus frisa e deixa claro, e Deus sempre é muito claro e transparente com as ordenanças dele, de que deveria ser levado ao sacerdote, deveria ser feito conforme o padrão dele. E agora nós vamos ver a proibição do comer sangue, é isso mesmo. E você sabia que antes de ser registrado isso em Levítico, já tinha essa proibição na Bíblia? Pois é, e eu vou te falar a respeito disso, porque nós já até lemos, é verdade. Sabe quando Deus dá essa ordenança para não comer o sangue? Ele dá para Noé, lá no momento da arca, está em Gênesis 9, 3 e 4. Veja só: mas não comereis a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Então, isso não é novidade em Levítico, Deus já tinha dado essa ordenança a Noé. Então, aqui Deus traz como parte da lei, de que eles não deveriam comer o sangue, porque no sangue contém a vida. E aqui, eu lembro quando eu era criança, né, sou da época, mesmo não morando no interior, a gente como não existia assim com tanta frequência, né, mas
minha mãe mandava matar a galinha, né? Ou às vezes, quando a gente ia para o interior ou algum lugar que se criava a galinha ali, o frango, e ia matar, um cuidado que a minha mãe tinha, né? E eu fui ensinada desta forma, que ia lá, matava o frango, a galinha, e aí fazia um cortezinho ali no pescoço dele, depois de morto, e deixava cair todo o sangue na terra, né? Ali no momento que matou a galinha. Caía todo o sangue, pingava ali até terminar de eliminar aquele sangue e somente aí ia despenar a galinha, né? Escaldar, fazer a limpeza toda para fazer a preparação para a gente comer. Eu fui criada dessa forma, de que a gente não deveria comer o sangue. E isso é ordenação da palavra de Deus, dada a Levítico, e anterior a isso, a Noé, lá por época da Arca de Noé. Nós temos os nossos irmãos, né, adventista, por exemplo, que eles inclusive levam essa questão do sangue tão a um nível tão elevado, né, tão mais a sério, vamos assim dizer, que não é o que é registrado na palavra, mas eles tomam como princípio, por exemplo, a questão da doação do sangue. E isso causa uma polêmica, né? Por conta de que eles não doam o sangue e também não se recusam muitas vezes a receber a doação de sangue. E isso há um debate, inclusive, no meio, na classe médica, até quando vai, né, esse respeito à religião quando há risco eminente de morte por questão de transfusão de sangue, né? Então, esta é uma polêmica muito grande e frequentemente a gente vê essas coisas voltando à mídia, né? Porque eles têm por princípio essa questão de que o sangue está, a vida está no sangue. Então, não entrando aí no que é certo ou errado, não compete a nós, né, discutirmos esse detalhe de como os irmãos adventistas levam essa questão. O que eu quero trazer a menção é o que está aqui na Bíblia, né? Alguns pratos, algumas quitutes que tem na culinária, onde a pessoa cozinha o sangue, né? E diz que é muito saboroso, né? Não só quando você faz ali os miúdos, né, do boi e acrescenta ali o sangue no sarapatel e algumas outras comidas típicas. Lá na nossa casa, com a nossa mãe, minha mãe fazia o sarapatel, mas não utilizava o sangue, por este princípio que está estabelecido aqui. Uma polêmica também que às vezes nós temos, e não é nem uma polêmica, mas uma pergunta, né? E o porco, que nós lemos ontem, né? No nosso devocional de ontem, sobre os animais puros e impuros. E quanto à questão do porco, que até hoje o judeu não come a carne de porco, por conta daquilo que Deus disse no nosso capítulo de ontem, de que era proibido, era impuro, né? E eles não deveriam comer. Hoje nós temos essa visão, e eu tenho feito essa menção aqui na nossa meditação de Levítico, que algumas ordenanças que Deus trazia àquela época, eu olho mais como um cuidado de saúde, né? De saúde pública, porque eles não tinham naquele lugar muitas coisas que nós temos hoje. Então, eles não tinham como preservar uma carne através, né, que nós temos hoje do congelamento. Então, tudo era muito exposto ali, né, em pleno calor do deserto, considere isso. Então, a carne de porco seria eh, altamente fácil de se pegar uma bactéria, né? De ter ali uma contaminação, seria muito fácil ter uma contaminação. Então, Deus, para evitar que o povo realmente morresse assim de monte de uma vez, né?
por conta disso, Deus ele traz em forma de ordenança. Então, estou falando quanto aos animais impuros, mas algumas outras eu já fiz menção aqui, que eu olho para aquilo e vejo como próprio daquele momento, do cuidado de Deus para com aquele povo na travessia do deserto, onde a água não tinha em abundância como temos hoje, nem as formas que temos hoje de preservação do alimento. Pela contaminação fácil da carne de porco, Deus ia lá e proibia o consumo, né? Então, algumas pessoas olham para isso e perguntam: e é proibido hoje comer carne de porco? Para nós, ocidentais cristãos, né? Não, o judeu ainda leva isso como regra, como regras da lei, né? Da Torá para eles, e eles não comem carne de porco, mas nós consumimos carne de porco e não há pecado no consumo da carne de porco, por conta, né, de que hoje nós temos todo uma vigilância sanitária e um cuidado em relação a ter a carne de porco como uma carne saudável e boa para o consumo, e ela é hoje, né? Muitas vezes o que devemos ter cuidado é comprar uma carne de porco de boa procedência, né? Eu, por exemplo, só compro uma carne de porco congelada, porque eu sei que aquela bactéria, né, aquele que dá na carne do porco e que quando chega no organismo humano se aloja no cérebro e pode levar à morte, então eu sei que ele não sobrevive ao congelamento, né? E sem contar que o porco criado num lugar seguro, né? Num criadouro, ele leva ali todas as vacinas necessárias para preservação, né? Da que não haja contaminação naquela carne. Então há todo um cuidado, um protocolo para isso, que não havia naquela época. Tá? Então, hoje você pode sim comer a carne de porco, mas eu acredito e fui criada por esse prisma de não comer o sangue, porque o sangue ele representa a vida está no sangue, como diz aqui em Levítico, e como Deus disse a Noé no momento, na ocasião da arca de Noé. Nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que vive entre vós comerá o sangue. Todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Né? Então, Deus é muito claro em relação a isso, pois a vida de toda carne, de toda espécie, em outras versões, é o seu sangue. Né? Então, a gente vê como, até mesmo na vida humana, como o sangue é importante, né? E aí nós vamos ler logo em seguida, no capítulo 18, as relações ilícitas. Eu já quero pedir para você dar aquele joinha. Isso ajuda muito a gente aqui no canal. E também se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, convide uma outra pessoa para se inscrever. Então, compartilha esse link nos teus grupos, compartilha aí nos status, né? Eu tenho visto muitas pessoas compartilhar, inclusive nos status do WhatsApp, isso é uma bênção, no stories lá do Instagram, isso é uma bênção, porque mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus, né? E a gente sabe como é importante, porque nem todo mundo tem a prática da leitura da palavra, mas são despertados por o valor que tem a palavra de Deus quando passa a ouvir, passa a crer, né? Através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, seja um porta-voz da palavra de Deus, transmitindo esta mensagem, né? Através do compartilhamento. Então, vamos falar sobre o capítulo 18, das relações ilícitas. O Senhor disse a Moisés: fale aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis o costume da terra de Canaã, para os quais eu vos levo. Andareis segundo os seus estatutos.
Obedecerei aos meus preceitos e guardarei os meus estatutos para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus, guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá e obedecerá a eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós chegará parente de sangue que lhe seja próxima para descobrir-lhe a nudez. Eu sou o Senhor e não desonrará o teu pai descobrindo a nudez da tua mãe. Ela é a tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Isso daqui é um ponto tão importante. Por exemplo, muitos pais têm costume de tomar banho com os filhos, não é? E hoje já é comprovado através de estudos científicos que isso não faz bem para a criança, porque ela ainda não tem maturidade de enxergar o corpo dela e enxergar o corpo do pai e da sua mãe, que é diferente do seu, por conta do amadurecimento natural, né? Daquilo que vem com a idade. Então, muitos pais acham que isso é criar uma intimidade, um aconchego, é um carinho e o amor para com os seus filhos, mas hoje já é comprovado que isso não é saudável, não faz bem, né? Então, até mesmo, principalmente, né, quando é bebê, não tem ali nenhuma noção, mas é muito bom nós separarmos desde muito cedo isso, né? Trazendo esses costumes que a palavra de Deus nos mostra e que com a evolução aí dos tempos achávamos que era besteira. Não. Hoje nós podemos dizer que a palavra de Deus, né, os costumes bíblicos de tudo que Deus trazia aqui, ele deve ser olhado por nós na atual realidade que vivemos, né? Na evolução que vivemos, né? De toda a série de tecnologia, devemos olhar com muito cautela, com muito carinho, né? Todos os ordenamentos que Deus traz. Então, nem descobrirás a nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, pois é desonra para ti. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada por teu pai, que é a tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã e do teu pai. Ela é parente próxima ao teu pai. Né? Então ele traz sobre isso, né? Sobre descobrir a nudez da tia. Então ele vai trazendo aqui esse grau de parentesco tão perto, iniciando aí pela questão do pai e da mãe, né? E ele fala que elas são parentes próximas e é depravação, descobrir a nudez. Não tomes a irmã da tua esposa por mulher durante a vida da tua esposa, descobrindo a sua nudez e criando rivalidade. Quando você lê isso aqui, você lembra de quem? De Jacó, não é? Olha a rivalidade que tinha entre Lia e Raquel. Por certo é, né, que Jacó não teve escolha, não é? Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel e por fim recebeu Lia, né? E aí trabalhou mais 7 anos porque ele queria muito e amava muito Raquel, então ele não abre mão de Raquel, mas houve um custo muito alto para Jacó, viver no meio da rivalidade de duas irmãs. Não te aproxime de uma mulher para descobrir a sua nudez quando estiver impura por causa da menstruação, né? Então, no período menstrual, era proibido aqui, né, descobrir a nudez. E aí você já entende o que o texto bíblico está dizendo aqui, né? Outra vez eu penso, né, também muito na questão do asseio, né, de todo o ambiente que estava, né? Isso é muito subjetivo também, né? Onde a gente deve olhar aqui o texto bíblico, olhar também para
característica do fluxo menstrual da mulher, cada mulher tem um fluxo diferenciado, né? Tem as dores, né? Diferenciadas de uma para outra. Então, tudo isso deve ser observado. Então, você vê a cautela e o cuidado de Deus para com essas mulheres. E aí, não oferecerás a Moloque nenhum dos seus filhos. Quem é Moloque aqui? É um deus. Isso, era um deus, né? Onde ele era feito de metal, geralmente de bronze, e ele tinha braços estendidos, né? E se tocava fogo na parte interna dele, e quando ele estava incandescente, né? Ou seja, com muito quente, se colocava a criança e oferecia a criança ali nos braços de Moloque. Isso era um costume pagão. E Deus trata já aqui como abominação, né? Profanação a Deus. E nós vamos ver lá na frente o povo de Israel com essa prática, né? Prática que era dos costumes pagões, é uma atrocidade, não é? Pois bem, e aí fala, não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Olhe bem o que a Bíblia traz em Levítico. Pois bem, é abominação. Olha só, não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Isso é perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso diante de vós se contaminaram com ela. Então, olhe só, essa prática é antiga, dos povos pagões que não conheciam a Deus. Mas Deus deixa muito claro, isso é abominação aos olhos dele. E olhe lá, eu castigo o pecado da terra porque está contaminada, e a terra vomita os seus habitantes. Como será que a terra vomita os seus habitantes, hein? Pois bem, mas guardarei os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre nós, porque os habitantes dessa terra cometeram todas estas abominações e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que cometeram serão eliminados do meu povo. Portanto, guardarei os meus mandamentos para que não venhais a cair a nenhum desses costumes repugnantes praticados antes de vós. E para que não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 19, ele vai trazer repetição de diversas leis. Então, agora é o momento do resumo. O resumo, né? Sabe quando você está estudando para concurso, estudando para prova, estudando para vestibular, né? Que você estuda, estuda, estuda e depois vem aquele resumão para ver se você fixou bem aquilo que você estava aprendendo? Pois bem, tá vendo? Isso não é da atualidade, isso é de Deus. Deus já fazia isso no momento aqui de compartilhar as suas leis. Tá vendo quanta coisa maravilhosa a gente descobre com a Bíblia? Que muitas coisas que vivemos hoje não é de hoje, é da mente criativa do nosso Deus, né? Olha só. E o Senhor disse a Moisés: fala à comunidade dos israelitas, sereis santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe, seu pai, guardarás os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus, e não vos voltei para ídolos, nem façais deuses de metais para vós, porque eu sou o vosso Deus. Olha que identidade linda, né? Deus traz sobre nós. Pois bem, quando ofereceres ao Senhor uma oferta pacífica, fazei de modo que sejais aceito, ou seja, tem uma forma.
ela será comida do dia em que ofereceres, e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimada no fogo, né? Então falei sobre isso, né? O cuidado de Deus para que eles não comessem comida contaminada, porque até mesmo a carne cozida, num calor de 40 graus, ela não tem uma grande durabilidade. Pois bem, cozida ou assada, não é? Se parte da oferta for comida no terceiro dia, será repugnante, não será aceita. E todo aquele que dela comer sofrerá por causa do seu pecado, porque profanou uma coisa santa do Senhor. Por isso, essa pessoa será eliminada do povo. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente os cantos dos campos, nem recolherás as espigas caídas da colheita. Da mesma forma, não colherás da tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da vinha, se tu as deixar para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa mais linda de Deus, cuidando dos órfãos aqui, cuidando dos estrangeiros, né, daquelas pessoas que não tinham recursos. Então Deus fazia cada um deixar um pouquinho da sua colheita ali, né, esses cantos, né, esses frutos que ali caíam, né, e deveriam ser apanhados por essas pessoas que tinham menor poder aquisitivo ou nenhum poder aquisitivo, né? Então, se nós falamos hoje de direitos humanos, quem é o autor disso? O nosso Deus. Ele já cuidava daqueles que tinham menores ou nenhum recurso. Veja só, não furtareis, não enganareis, não mentireis uns aos outros, não julgareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, vosso Senhor. Não oprimirás ao teu próximo, nem roubarás o pagamento do diarista. Não ficará contigo até a manhã seguinte. Olha só, que Deus extraordinário. Ele tem aqui direitos humanos, ele tem direitos civis preservados, até direito trabalhista. Deus não é maravilhoso? Ele é a fonte de toda sabedoria e de todo saber. Pois bem, não divulgarás calúnia, direito penal aqui. Deus está trazendo, olha quanta coisas extraordinárias. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa linda, não é? E quando o homem se deitar com uma mulher escrava, comprometida com outro homem, mas ainda não resgatada e nem libertada, ambos serão açoitados. Olha só, não serão mortos, pois ela não era livre. Como oferta por culpa, o homem levará um carneiro ao Senhor, a entrada da tenda da revelação, para expiação da sua culpa, né? E aí nós estamos vendo aqui que ele ainda vai falar sobre o tempo futuro, de quando eles entrariam na terra prometida. Olha, quando tiveres entrado na terra e plantardes qualquer tipo de árvore para comer o seu fruto, considerareis proibido este fruto. Durante 3 anos será proibido, não comerás. Mas o 4º ano, todo fruto será consagrado como oferta ao Senhor e ao seu louvor. Comereis o seu fruto a partir do 5º ano, para que elas produzam ainda mais. Eu sou o Senhor. Não comereis nada com sangue, que nós acabamos de ver. Não praticareis encantamento, nem adivinhações. Não cortareis o cabelo nas laterais da cabeça, nem apararás as pontas da barba, né? Costumes dos judeus aqui. Não cortareis o corpo por causa dos mortos, nem fareis marca na pele. Eu sou o Senhor. Então, aqui Deus traz coisas preciosíssimas que devemos olhar, né, com toda a atenção para a nossa vida hoje e para aquilo que Deus deixou estabelecido como princípio. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.